Então, pessoal, essa é a nossa próxima aula. Vai ser bem rápida, tá? É mais para vocês entenderem um pouco sobre custos de produção, para que a gente, nas próximas aulas, fale um pouco sobre monopólio, sobre concorrência perfeita, são os últimos assuntos aí da nossa disciplina. Tá? Então, entendendo um pouco sobre custos de produção, tá? É importante vocês entenderem que os contadores, né, vocês aí no futuro, vocês veem a empresa com, você tem lá receita, tem custos explícitos e aí o lucro contábil. Né? Já os economistas, né, eles incluem todos os custos de oportunidade quando analisam uma determinada empresa. Né? Então, o lucro econômico, ele termina sendo menor que o lucro contábil. Você tem lá a receita, tem os custos explícitos, igual aos contadores, mas aí você tem custos implícitos, né? E aí você vai ter aí os custos de oportunidade totais, e como resultado, né, você vai ter o lucro econômico. Tá? Então, a visão de lucro para os economistas é um pouco diferente, né, porque a gente tem esses custos implícitos, né, sendo levados em consideração. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, você vai ter aí uma fábrica, né, no caso de biscoitos aqui da Caroline, que tem um determinado número de trabalhadores que vai aumentando. À medida que esses trabalhadores vão sendo contratados, a produção, né, vai aumentando, né, por hora. Tá? Então, com 0 trabalhadores, 0 produzido. Com 1, 50. Com 2 trabalhadores, 90. 120 e assim por diante. E aí a gente pode calcular o que é chamado de produto marginal do trabalho. É o incremento que cada trabalhador proporciona em produção para aquela empresa. Então vejam que de 0 para 50, 50, 50 para 90, 40, 90 para 120, 30, assim por diante, à medida que você vai incluindo novos trabalhadores. E aí você tem um custo da fábrica, esse é o chamado custo fixo, vejam que é o mesmo, né? Você vai ter aí aluguel, determinadas rubricas, né, que são tipicamente de custo fixo, tá? Independente da quantidade produzida. E no caso, a gente está analisando somente o incremento de trabalhadores, eles representam um custo adicional que vai aumentando à medida que você tem mais trabalhadores. Vejam que vai subindo de 10 em 10, né? Ou seja, tem o mesmo custo, mesmo incremento para cada trabalhador adicionado. E o custo total vai ser o custo da fábrica, mas dos trabalhadores, e também aumenta para cada trabalhador alocado. E aí a gente tem a nossa função de produção, né, mostrando essa relação entre o número de trabalhadores que foram utilizados e a quantidade produzida a mais. Né. Então, esse número de trabalhadores que está aqui no eixo horizontal, né, ele é aquele mesmo que a gente viu na tabela anterior, e aí você vai tendo a quantidade produzida que vai sendo adicionada a cada trabalhador adicionado também a essa fábrica. Tá? Essa função de produção, como vocês podem ver, ela vai se tornando menos inclinada à medida que o número de trabalhadores vai aumentando, mostrando que há uma diminuição desse incremento de cada trabalhador, ou seja, há uma diminuição do produto marginal. E a curva de custo total, apresentada aqui, nesse outro gráfico, mostra a quantidade produzida no eixo horizontal, e também vai mostrando o custo total
no eixo vertical, certo? E que está lá naquela tabela também, era a última coluna da última tabela. Então vejam que a inclinação dessa curva de custo total, ela vai aumentando com a quantidade produzida, indicando, né, que você tem aí um custo marginal crescente. Tá? Aqui está dizendo decrescente, mas não. É um custo marginal crescente. Tá? Nessa tabela agora, a gente tem a quantidade de café, né, que é produzida, temos o custo total, que se divide em custo fixo e custo variável, certo? Temos o custo fixo médio, que ele é obtido dividindo o custo total pela quantidade de cafés. Temos o custo variável médio, que é obtido dividindo o custo variável pela quantidade de cafés. E temos o custo total médio, que é esse custo total dividido pela quantidade de cafés. E o custo marginal, que representa o incremento, né, para cada café a mais entre um e outro. Certo? Então vejam que temos aí diversas medidas de custo. Custo total, fixo, variável, fixo médio, variável médio, total médio e o custo marginal. Então vejam aqui nessa curva de custo total, né, à medida que você vai aumentando a quantidade de xícaras de café por hora, a quantidade é a mesma que é apresentada na tabela anterior, né, o custo total também, né. Então, a inclinação da curva de custo total ela vai aumentando à medida que a quantidade produzida aumenta, né, porque você tem esse custo, um produto marginal decrescente ou um custo marginal crescente. Então, colocando todas aquelas curvas que eu mencionei juntas, né, quer dizer, quase todas, né, aqui tem 4, você vai ter a curva de custo fixo médio, a curva de custo variável médio, somando as duas, a curva de custo total médio e a curva de custo marginal apresentada aqui. Ok? Então, todas essas curvas são traçadas usando os dados lá daquela tabela, mostrando 3 características que são comuns a muitas empresas, a maioria das empresas. Primeiro, o custo marginal, ele aumenta com a quantidade produzida. Segundo, a curva de custo total média, essa daqui, ela tem um formato de U, né? Depois ela vai subir aqui mais para frente, mas ela tem um formato de U. E terceiro, a curva de custo marginal, essa vermelhinha, vai cruzar a curva de custo total médio nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, que é o ponto onde o custo total médio é mínimo, certo? Então essa é a característica da maioria das empresas. A curva de custo marginal vai cruzar a curva de custo total médio no ponto mínimo do custo total médio. Então, isso daí é o que a gente tem, né, usando esse gráfico aqui, mas para as empresas comuns, né, para as empresas típicas, você vai ter aí um produto marginal crescente, certo? Aliás, desculpe, vai ter um produto marginal decrescente, e aí, como resultado, as curvas de custo têm esse formato que a gente está visualizando aqui, né?
Vejam que o custo marginal e o custo variável médio, eles diminuem durante algum tempo e depois começam a subir novamente. Tá, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não, professor. Então, ótimo. E aí, esse é o gráfico aí para fechamento, né, do nosso, a nossa análise, né, que a gente está fazendo. Você tem aí as curvas de custo total médio a curto e longo prazo, tá? Você tem aí a quantidade de carros produzidos por dia, no exemplo, o custo total médio, e aí você vai ter a curva de custo total médio no curto prazo para uma fábrica pequena, a curva de custo total médio no curto prazo para uma fábrica média, a curva de custo total médio no curto prazo para uma fábrica grande, certo? E isso nas linhas azuis, né? E na linha vermelha, você vai ter a curva de custo total médio no longo prazo, tá? Então, como os custos fixos são variáveis a longo prazo, essa curva de custo total médio no curto prazo, ela difere da curva de custo total médio no longo prazo. Ela tem esse formato mais, como eu diria, mais horizontal aqui, para depois ter uma elevação, onde inicialmente você tem uma economia de escala, depois um retorno constante à escala, isso analisando a longo prazo, né? Para depois ter uma deseconomia de escala nessa curva analisada para longo prazo. Tá? Então, resumindo, quais são os tipos de custos que nós temos? Vamos ter custos explícitos e implícitos, né, que a gente viu lá no início. Custos explícitos, eles têm um desembolso financeiro, né, da empresa, e os custos implícitos, eles não têm um desembolso financeiro, né, em dinheiro da empresa, que aí seria, por exemplo, se eu não tivesse investindo nesse setor, eu poderia estar tendo um retorno diferente por estar investindo em outro setor. Tá? Qual o custo de oportunidade? Então, tem muito a ver com custo implícito. Custo fixo, ele não varia com a quantidade produzida. O custo variável pode ser a mão de obra, pode ser o insumo, ele varia com a quantidade produzida. O custo total é a soma do fixo mais o variável. O fixo médio, você divide o custo fixo pela quantidade produzida. Variável médio, a mesma noção, né? Você divide o custo variável pela quantidade produzida. O custo total médio, né? Ele também o custo total dividido pela quantidade produzida, aqui ficou faltando, não apareceu. E o custo marginal é a variação, né, do custo total de acordo com cada quantidade produzida a mais. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, estão todos calados, então vou acreditar que não há dúvidas. Não, professor. Então, tá ótimo. Então, vamos interromper aqui a gravação por aqui.